Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade nesse vídeo ao nosso estudo sobre como os apóstolos tiveram a revelação do Evangelho. Nós vamos ver nesse vídeo qual era a doutrina mais importante que eles pregavam naquela época e o porquê deles citarem os profetas. Como eu mostrei nos vídeos passados, o apóstolo Paulo citou o profeta Oséias em Romanos 9 para falar a respeito da chamada dos gentios. O mesmo texto que o apóstolo Pedro citou em Oséias 1 para falar também a respeito dos gentios. Ele fala claramente para os gentios daquela época, né, que a carta era direcionada a gentios. Vós que em outrora nem era povo, mas agora és povo, que não tinha misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. A mesma coisa que Paulo cita em Romanos 9. E nós vamos ver nesse vídeo o porquê deles citarem tanto Oséias, o profeta Oséias. Como a gente viu no primeiro estudo, o contexto do profeta Oséias, para você entender, você tem que recorrer à palavra desde o começo. Se você não entender toda a história de Israel, você não entende o livro do profeta Oséias. Como eu já falei no meu primeiro estudo, o reino de Israel está dividido na época do profeta Oséias. E quem dividiu o reino de Israel foi o próprio Deus. A gente vê isso ali em 1 Reis, no capítulo 11 e no capítulo 12. A divisão do reino de Israel após o pecado do rei Salomão. O último rei que reinou sobre todo Israel, as 12 tribos, foi o rei Salomão. A gente vê isso nesse capítulo, esses dois capítulos. E após essa divisão do reino, o reino de Deus ficou dividido em duas casas, casa de Judá e casa de Israel. Eu expliquei isso no primeiro vídeo. E que o profeta Oséias, o contexto do profeta Oséias, estava falando sobre a rejeição da casa de Israel. E essa casa de Israel eram as 10 tribos. Ficaram 2 tribos para o norte e 10 tribos para o sul. Casa de Judá, que se unificou com Benjamim e alguns levitas, e casa de Israel, que era o restante das 10 tribos. 10 mais 2, 12. E Deus, após ter dividido o seu reino, por causa do pecado da casa de Israel ter se crescido, Deus rejeita esse povo. Mas ele, como nós conferimos no profeta Oséias, quem leu o livro todo, nós vemos que essa rejeição tinha uma promessa. E essa promessa os apóstolos estão citando. A promessa de que eles iriam voltar com grande misericórdia. Que Deus ia acolher de novo a casa de Israel com grande misericórdia. E no lugar em que eles foram chamados que não era mais povo de Deus, eles iam ser chamados de filhos do Deus vivo. E o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, como a gente viu nos primeiros vídeos, fala que isso está falando a respeito da chamada dos gentios. Você vê que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro estão chamando os gentios de Israel? Ou não está? A gente comprovou isso através das Escrituras. E a gente vai comprovar mais ainda. Nós vamos ver agora a soma que o apóstolo Paulo fez para poder alcançar isso tudo. Essa grande revelação desse plano de Deus. Nós vamos comprovar através desse vídeo que não há separação entre judeus e gentios, que igreja é uma coisa e Israel é outra, que judeus são as 12 tribos e igreja é uma coisa e Deus tem 2 esposas. Nós vamos comprovar através desse vídeo que esse era o evangelho que os apóstolos pregavam. Creio que já está um pouco claro na sua mente, porque a gente já pôde ver nos primeiros vídeos que a casa de Israel, a qual fala no profeta Oséias, os apóstolos
estavam citando e falando que estava falando a respeito da chamada dos gentios, né? Mas nós vamos conferir hoje na palavra uma grande soma que o apóstolo Paulo fez para falar a respeito dos gentios e textos chaves para poder entender isso, entender melhor que realmente esse era o evangelho que eles pregavam naquela época e que essa é uma grande chave, irmãos. Essa é uma grande chave para você entender todas as profecias e doutrinas que estão nas Escrituras. Entender quem realmente é o povo de Deus. Como é chamado o povo de Deus. Quem é a esposa do povo de Deus. A gente vai poder comprovar através desse estudo. E, como eu prometi também no meu último vídeo, eu não aprendi essas coisas todas sozinho. Eu aprendi com um irmão. E nós vamos ver como esse plano se dá. Como a igreja é Israel de Deus. Esse vai ser um vídeo de introdução para mostrar que era o evangelho que os apóstolos pregavam. Mas todo esse plano, de como ele se desenrola através das escrituras, de como os gentios fazem parte de Israel, eu vou deixar esse estudo na descrição do vídeo. Porque eu aprendi isso com um outro irmão. E não tenho porquê eu fazer um outro vídeo para explicar a mesma coisa que ele. Nesse vídeo, eu estou fazendo essa introdução para vocês poderem comprovar que realmente esse era o evangelho que os apóstolos pregavam. Para vocês verem depois, no Antigo Testamento, em como se desenrola esse plano, esse grande plano que Deus desenrolou ao longo das Escrituras. E vocês vão ver que magnífico é entender melhor as Escrituras e as profecias que estão na Bíblia a respeito do reino de Deus e da segunda vinda do Messias de Israel. Nós podemos começar com Efésios 2, no versículo 4. Eu vou passar o texto aí na tela. Se vocês quiserem acompanhar na Bíblia de vocês, estejam à vontade. Efésios 2, no versículo 4, diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Você vê que o apóstolo Paulo está citando aqui, nesse trecho da sua carta, que Cristo nos vivificou juntamente com Ele. Que Deus, através de Cristo, nos vivificou juntamente com Ele. Tanto judeus quanto gentios. E nos fez assentar nos lugares celestiais, juntamente com Cristo. Você vê aqui Paulo colocando um plano da ressurreição juntamente com Cristo. Você vê que ele está falando que Deus, através de Cristo, ressuscitou um povo, vivificou um povo que estava morto em ofensas e pecados. E vivificou esse povo juntamente com Cristo. E esse povo é tanto judeus quanto gentios. Ele fala de que nos vivificou, ele está falando dele também. Só que Paulo cita que ele nos vivificou juntamente com Cristo, mas ele não está falando que nós já estamos nos lugares celestiais nesse momento, que a gente está nesse plano na terra. Tanto que ele diz no versículo 7, que é para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Ou seja, isso que nós vamos assentar nos lugares celestiais juntamente com Cristo é nos séculos vindouros. E nós vamos ver através desse estudo de onde Paulo está tirando isso.
Mas vamos continuar lendo a carta de Paulo. Vamos dar um pulo agora, contexto, tá? No versículo 11. Portanto, ligação de contexto, tá? Cristo nos vivificou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, ou seja, nós ressuscitamos com Cristo. Aí, portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Circuncisão, tá? É a primeira aliança. Vamos continuar lendo. Que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nessa tradução aqui nós vemos que eles estavam separados da comunidade de Israel. Em algumas traduções está cidadania de Israel. Agora, como a gente pode achar explicação para esse texto se tantos teólogos, tantos pastores, tantos líderes fazem uma separação entre igreja e Israel? Você vê que ele está falando que nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Eu só estou citando essa parte do texto para poder pegar o contexto e ver de onde ele está tirando isso. E que naquele tempo, sem Cristo, quando a gente estava sem Cristo, a gente estava longe, separado às alianças, né, das promessas, que são duas, a primeira aliança e a segunda, e nós estávamos separados da cidadania de Israel. Então, como que nós somos uma outra esposa? Paulo está falando aqui que nós somos da comunidade de Israel, ou seja, nós somos israelenses. Com Cristo, nós somos parte da cidadania de Israel. Ou seja, igreja não é outra esposa. E igreja é o Israel de Deus. É o que Paulo está falando aqui. Vamos continuar lendo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, ao qual de ambos os povos fez um. Ambos os povos. Quais são esses ambos os povos? E derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei de mandamentos que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Você vê que Cristo é a nossa paz e que Ele derribou a parede que estava entre ambos os povos, judeus e gentios. Você vê que Cristo derribou a parede que era a inimizade, que eram os mandamentos que consistia em ordenanças, e que esses mandamentos eram inimizade contra Deus, e que de ambos os povos Ele fez um só. Que ambos os povos são esses? Não são os judeus e gentios que Paulo está citando aqui?